aqui para o próximo vídeo do nosso curso online de Estética da Turma B. Esse é o vídeo 3 do módulo 2, um módulo sobre Platão e Aristóteles, e a gente vai trabalhar nesse módulo um pouco com as heranças, vamos dizer assim, da poética de Aristóteles, claro que fazendo um grande apanhado histórico, pulando muitas etapas, para pensar um pouco como essa questão aristotélica da poética vem bater aqui na nossa arte contemporânea, na nossa arte moderna e contemporânea, voltando um pouco também para aqueles primeiros vídeos que a gente viu no módulo 1 do curso. Então, a gente vai entrar aqui com o próximo slide, em que a gente retoma aquela questão da verossimilhança aristotélica, em que então a unidade do tempo e do espaço formava esse todo que fazia então com que o espectador de um espetáculo sentisse que ele estava diante de algo que se passava diante dos seus olhos. Portanto, havia essa ideia de uma verossimilhança construída. E eu vou ler aqui, porém Homero, assim como se distingue em tudo mais, também parece ter visto bem, fosse por arte ou por engenho natural, pois ao compor a Odisseia não poetou, ou seja, não criou todos os sucessos da vida de Ulisses, por exemplo, ter sido ferido no Parnaso, etc. Porque de haver acontecido uma dessas coisas, não se seguia necessário, verossimilmente, que a outra houvesse de acontecer. Ou seja, você escolhe, você elege os elementos que temporalmente e espacialmente constroem a verossimilhança daquilo que você quer poetar no determinado momento. É isso, então, que a gente chama de unidade de tempo e de espaço, que constrói essa verossimilhança. E aí vamos passar um pouquinho para os próximos slides, em que eu vou querer mostrar para vocês rapidamente como essa construção ela vai marcar e formar a noção de verossimilhança da própria visão ocidental da arte e também do teatro, como a gente vai ver mais à frente quando a gente for tratar do texto do Walter Benjamin. Essa aqui é uma pintura romana, a gente já falou várias vezes que pinturas gregas a gente não conhece, portanto sempre que a gente fala de pintura antiga, a gente vai remeter a uma pintura que é romana, mas que muitas vezes carrega esses elementos que foram construídos pela filosofia grega. Aqui então é uma frisa, né? Vocês veem aqui um friso, em que a mesma personagem vem se repetindo no espaço. Então espacialmente não é uma unidade, é uma história sendo narrada aqui nessa frisa. Então você não tem uma unidade temporal que depois vai ser construída também com uma das noções de verossimilhança. A gente hoje em dia costuma ver uma cena centrada apenas numa personagem, num momento temporal. E se a gente passar para o próximo slide, vocês vão notar que se não há uma unidade de tempo, há uma unidade espacial criada por um dispositivo. Esse dispositivo, que não é um dispositivo da perspectiva ainda, é esse dispositivo de colocar as personagens localizadas um pouco atrás, um pouco à frente, para dar aquela ilusão fantasmática, aquela mimese fantástica, tal como chama Platão, de que há uma terceira dimensão construída aqui. Vejam aqui também, né? Você constrói uma terceira dimensão por um dispositivo. Esses dispositivos poéticos, que são aquilo que a gente chama de técnica, que em grego também é arte, foram construídos ao longo de muitos séculos e deram a forma daquilo que nós entendemos como uma verossimilhança natural, naturalista inclusive. No próximo slide, vocês vão ver essa questão aqui, né, da perspectiva, como ela constrói esse espaço facetado, né? E esse outro slide que eu trouxe aqui para vocês é um slide já do período que a gente chama de Idade Média, grosso modo, e vejam que aqui desaparece exatamente aquele elemento de uma construção em que a terceira dimensão é evidente. A terceira dimensão é mais ou menos simulada numa espécie de esquematismo, mas você conserva alguns elementos dessa verossimilhança, vamos dizer assim, dando esse cenário, que é também algo que, segundo Platão, como a gente viu, tem a ver com um tipo de mimese, um tipo de pintura da esquiografia, que é essa pintura do claro e escuro, que é a pintura do cenário. E o próximo slide, aqui já é o Renascimento. Eu queria só mostrar para vocês como as coisas se conservam também ao longo da história. Aqui vocês vejam a mesma história sendo narrada em frisa, muito embora você já tenha claramente esse elemento espacial muito mais construído, né? Esse elemento de espacialidade muito mais construído. Próximo slide. E aqui a gente chega no Giotto, que seria uma das primeiras figuras daquilo que a gente vai chamar depois de Renascimento. Notem que você tem o mesmo tipo de construção de cenário onde as personagens se localizam. Então essa construção de uma verossimilhança, ela tem muito a ver com dispositivos do ver. Formas que a gente escolhe, elege
e modula para permitir uma unidade temporal, uma unidade espacial, para dar a ver verossimilmente uma cena. O próximo slide traz para nós uma outra questão ainda que a gente falou bastante em Aristóteles, que é essa ideia de que não há apenas os meios, os modos, mas também uma eleição, os objetos, como está na tradução que a gente usou da 34. E essa eleição, ela pode se dar pelo pior, pelo igual, né, ou pelo melhor. Vocês se lembram, né? Em verdade, os melhores que nós, os piores ou tais quais. Assim como fazem os pintores, Polígnoto retrata personagens melhores, Pauso piores e Dionísio semelhantes. Ou seja, você seleciona, você elege os traços dos caracteres que vão formar as personagens e dá a ver, portanto, verossimilmente aquela cena que nós queremos construir. Essa ideia, ela vai ser aproveitada para o teatro e depois também para a literatura, criando, vamos dizer assim, tópicas, lugares comuns. Eu vou mostrar aqui para vocês 2 cenários que já são, no próximo slide, em que vocês vão ver esse aqui é um cenário da tragédia, porque é um cenário superior, é um cenário onde você está numa situação de palácios, então são pessoas melhores que nós que habitam, portanto, um cenário, esse cenário do Sérvio, também superior. E toda a tragédia, portanto, teria que ser construída num cenário que estivesse adequado, que fosse decoroso, que desse, portanto, verossimilhança a essa cena. E o próximo slide eu vou mostrar para vocês a cena da comédia. A cena da comédia se dá na aldeia, não nos palácios. Então, essa construção do cenário da tragédia e da comédia mostram pra gente, do Sérvio, um livro de cenário, de cenografia, como essa construção aristotélica ela foi se tornando cada vez mais forte, evidentemente retrabalhada e repensada, dando a ver aquilo que para nós, no Ocidente, vai se construir como uma visualidade verossimilhante. E, a partir dos fins do século XVIII e século XIX, aquilo que a gente chama de, entre mil aspas, realista. No próximo slide eu vou botar uma outra coisa para vocês que também é muito importante para o que a gente vai ler no texto do Walter Benjamin, que é a ideia de dispositivo. Todos os modos de ver e as técnicas, elas também dependem de um certo dispositivo para fazer aparecer essas cenas. E aqui é o dispositivo do teatro. Esse aqui é o teatro grego, né? Você tem a orquestra, o coro, o altar, o proscênio, a cena. Então você constrói a sua cena aqui. No próximo slide, eu vou mostrar aqui o teatro de Dionísio, né, do que restou dele. E no próximo, eu vou mostrar para vocês também uma coisa que eu já comentei. Aqui o teatro, como ele era montado, a cena, o mecané. Esse mecané era um mecanismo que existia então no teatro, que fazia com que a personagem pudesse entrar na cena de cima. Mecané é o nome que Aristóteles vai dar por uma falha de enredo, que é aquilo que vai ser traduzido pelo latim Deus ex machina. Ex machina, vem algo de fora e substitui o lance do próprio enredo. Não é o enredo que constrói, portanto, a verossimilhança, mas eu preciso de um fato externo ad hoc para dar a continuidade nessa cena. No próximo slide eu vou mostrar esse aqui é o mecané, então faz um deus ou uma personagem entrar na cena, né, Deus ex machina. E vocês se lembram, como a gente comentou no texto do Aristóteles, no próximo slide, que ele critica exatamente esse procedimento do enredo, do mitos, na tragédia da Medeia, que a Medeia então vai embora depois ao final numa espécie de mecanismo que a eleva para os céus. E ele considera esse final da tragédia mal construído ou uma falha. Então essa questão de como se constrói todo esse mecanismo, vamos dizer assim, da verossimilhança interna à obra, que não é mais aquela ideia de uma cópia do real e da verdade, mas sim uma construção. E aí a gente chega na questão do Benjamin, logo no começo do texto dele, em que ele está falando, no próximo slide, da cena do teatro, tal como chegou para nós do século XIX para o século XX. Esse teatro, então, que é uma cena aberta para a plateia, que tem aqui embaixo um fosso, onde ficava a orquestra, que separa, portanto, a plateia da cena e faz com que essa cena aconteça numa espécie de espaço além, num espaço mágico, suspenso,
pelo fosso da orquestra. Aqui tem uma outra cena também para vocês perceberem o fosso da orquestra aqui. E esse fosso da orquestra fazia, portanto, com que o som subisse ao palco sem que a orquestra fosse visualizada pelo espectador, fazendo com que a cena ocorresse num espaço além. Só que aí eu tenho outras duas cenas que eu acho muito bonitas do fosso da orquestra, que são pinturas do Degas, que são pinturas do século XIX. Então aqui é uma pintura vista, vamos dizer assim, do fosso da orquestra. Então os músicos veriam, vamos dizer assim, a cena desse modo. Só que porque eles desaparecem numa espécie de espaço mais baixo, rebaixado. E a outra cena também é do Degas, a cena das bailarinas, e muito interessante que o Degas faz exatamente esse movimento contrário. Ao invés de focar a cena, ele foca o fosso da orquestra. Só que Walter Benjamin vai dizer que com o desaparecimento desse dispositivo, ou seja, com a simplificação do teatro contemporâneo, e desaparecendo, portanto, o fosso da orquestra, o palco se aproxima da plateia e ele se torna quase que uma tribuna. Esse lugar mágico, então, que parece que flutuava para um outro espaço, ele é rompido já no próprio dispositivo. O desaparecimento, então, do fosso da orquestra põe esse palco como uma espécie de tribuna próxima do espectador. Então, rompendo já a magia, vamos dizer assim, dessa verossimilhança que se põe lá longe. E o que o Benjamin vai dizer? Romper essa verossimilhança que o próprio dispositivo está levando a uma crise é importante para que a gente construa também um outro modo de ver o teatro. E aí é que a gente entra no texto que a gente leu. No próximo slide, eu citei já essa questão no texto lá, no vídeo lá sobre Aristóteles, que é a ideia que é teatro épico. O teatro épico do Brecht, para o Walter Benjamin, por isso que eu trouxe esse texto aqui, é anti-aristotélico. Porque, primeiro, ele impede a catarse, ou seja, ele impede que você siga a personagem pelo enredo. Então, que é exatamente o que Aristóteles propõe, que você tem um enredo que leve o seu espectador, tanto pela unidade de tempo, pela unidade de espaço e pela construção também, que não tem nenhuma falha, a seguir, a ter uma empatia pela personagem, pelo herói. E no teatro do Brecht isso vai ser rompido. Por quê? Essa é a questão. E ele vai dizer que é um teatro épico. Se vocês se lembrarem lá em Aristóteles, no próximo slide, o Aristóteles dizia que a tragédia e a épica, elas tinham uma proximidade, porque elas elegiam pelo maior, pelo melhor, então elas eram um gênero superior, ambas lidavam com a palavra, mas enquanto uma dramatizava, a outra narrava. Então, o que é trágico, o que é dramático, e, portanto, o que é teatro não é épico, e o que é épico não é teatralizável. E aqui eu trago, então, um trecho do texto que a gente leu. O teatro épico, disse Brecht, não se propõe a desenvolver ações, é o contrário do que propõe Aristóteles, mas a representar condições. Como princípio da interrupção da ação, o teatro épico adota um procedimento que se tornou familiar para nós nos últimos anos, com o desenvolvimento do cinema e do rádio, da imprensa e da fotografia. Refiro-me ao procedimento da montagem, pois o material montado interrompe o contexto no qual é montado. Ou seja, o princípio do cinema, da imprensa e da fotografia rompem exatamente com aquela verossimilhança clássica da unidade de tempo e espaço. A montagem faz com que irrompa num outro lugar algo que não pertence a esse espaço, criando exatamente o contrário daquela empatia aristotélica, criando uma espécie de cacofonia. A gente viu isso já no ABC da Guerra, do Brecht. Então essa questão, para o Benjamin, é muito importante. Trazer para dentro do teatro uma nova construção técnica, que é aquela do cinema, do rádio, da imprensa e da fotografia, não como uma cópia, não como um tema, mas como a própria técnica, como o próprio modo de fazer essa outra encenação. E mais, vai dizer Benjamin, ele vai dizer que no teatro épico, ao contrário do teatro aristotélico, ele vai dizer assim que essas formas, elas permitem que o espectador entre na cena a qualquer momento. Ele não precisa ser levado por um longo enredo que faz com que ele fique encantado. Ele pode, ao contrário, como num esquete,
Juliette entrar nesse tema no meio da cena. E isso também, diz Benjamin, tem muito mais a ver com um modo de atenção contemporâneo, que é um modo de atenção disperso, movido pelo rádio, pela imprensa e pela fotografia, do que o modo de atenção clássico, que é aquele modo encantado pela verossimilhança. Então essa questão que o Benjamin traz para dentro do problema do teatro, que é exatamente as novas técnicas, é um problema que rompe exatamente com a noção de tragédia aristotélica ou com a noção de teatro aristotélico. É um teatro épico, porque ao invés de ação, eu tenho uma narrativa infinitamente entrecortada, infinitamente partida, em que as partes, muitas vezes, elas funcionam sozinhas. É por isso que eu posso entrar a qualquer momento na cena. E isso tem uma questão que para o Benjamin é importante e é política. E eu passo para o próximo slide. Aqui, então, a epopeia acompanha a tragédia a tal ponto de ser mímese de homens de caráter elevado. Mas se diferencia por ter a epopeia uma métrica uniforme por ser narrativa. Então, esse teatro que o Benjamin está colocando em cena, ele vai negar essa construção aristotélica que deu, no século XIX, nessa visão naturalista, de que o teatro é uma espécie de cópia do real que se põe à nossa frente, verossimilhante. Mesmo que a temática que esteja sendo ali desenvolvida seja uma temática social, essa forma, que já é uma forma tradicional do naturalismo, não permite que se rompa essa ilusão. E é um pouco essa questão que o Benjamin vai trazer no próximo slide, quando ele vai falar da importância de você adentrar a questão do rádio e do cinema. Porque o rádio, e aqui é uma propaganda nazista, né? Toda a Alemanha ouve o Führer pelo rádio, ou seja, o rádio é um grande elemento de atenção das massas. E aqui, no outro texto que a gente também vai tratar, que é o autor como produtor, o Benjamin põe uma montagem da época, que é do John Heathfield. O John Heathfield faz o quê? Ele opera exatamente aquela troca de contexto, ele põe uma coisa fora de contexto que rompe a verossimilhança do contexto original. Aqui é uma foto do Hitler com o esôfago, que é a coluna feita de moedas. Então ele faz essa montagem, que é uma montagem suja, não é uma montagem verossimilhante. Ele não quer fazer de conta que você não sabe que isso é uma montagem, muito pelo contrário. E aí eu cito o próprio Benjamin falando dessa montagem, onde ele vai falar do Heathfield. Então ele compara o John Heathfield ao modo como Brecht também recorta, vamos dizer assim, essas cenas, e aí ele diz: para maior clareza, coloca em primeiro plano a força fotográfica dessa técnica da montagem. O que for válido para ela pode ser transposto para a forma literária. Ambas devem ser excepcional a técnica da publicidade, da publicização, o rádio e a imprensa ilustrada. E aí ele vai dizer mais embaixo, do autêntico da vida diária diz mais que a pintura, esse tipo de montagem. Do mesmo modo que a impressão digital ensanguentada de um assassino na página de um livro diz mais que o texto. A fotomontagem preservou muito desses conteúdos revolucionários. Basta pensar nos trabalhos de John Heathfield, cuja técnica transformou as capas de livros em instrumentos políticos. Então essa aqui é o tipo de montagem em que a verossimilhança ela é rompida exatamente para trazer esses elementos para dentro da imagem que mostram esse perigo, esse problema, né? Você não deixa isso aqui separado da arte como se fosse algo que não deve adentrar no universo da arte, mas ao contrário, você carrega esses elementos para dentro da própria imagem. Ainda tem uma outra imagem do John Heathfield, só para vocês conhecerem um pouco mais, que é uma outra fotomontagem. Então vocês vejam que é uma família alemã com a foto do Führer, com os vários elementos nazistas no papel de parede e tal. E aí, acabou a manteiga, né? Enfim, então acabou, não tem mais alimento, tudo bem, estamos felizes, está tudo bem. E aqui uma criancinha, acabou a manteiga, então a gente come machado, a tia comendo uma pá. Então ele faz uma montagem que é uma ironia, que é engraçada e que põe ao mesmo tempo, tirando esses elementos de contexto, a explicitação desse próprio contexto, de onde esses elementos foram arrancados. E o próximo slide. Aí a gente volta a uma questão lá do começo do nosso curso que a Susan Sontag colocava em relação às imagens do Sebastião Salgado. E eu cito
então, Benjamin, quando você não traz para dentro da imagem essa tensão técnica da contemporaneidade, diz Benjamin, eu cito aqui, aludiu ao procedimento de certos modismos fotográficos que faz da miséria um objeto de consumo. Comentando agora a nova objetividade, que é esse novo realismo do tempo de Benjamin, como um movimento literário, darei um novo passo, dizendo que ela transforma em objeto de consumo a luta contra a miséria. De fato, em muitos casos, sua significação política esgotou-se na transformação de reflexos revolucionários, assim que eles afloravam na burguesia em objetos de diversão, de distração, facilmente absorvíveis pelos cabarés das grandes cidades. Ou seja, apesar de toda a temática, como essa temática ela é transposta num modo técnico de figurar a verossimilhança, que é clássico e, portanto, é tradicional, essa tradicionalidade da imagem apenas gera mais imagens para a mesma máquina, que é a máquina do naturalismo, do status quo. Então, essa imagem, que é uma imagem do Sebastião Salgado, que para Susan Sontag carrega um pouco esse problema de uma estetização do real, o Benjamin colocaria também como questionável nesse sentido. E eu termino o nosso vídeo trazendo aqui um pouco o fim de um enigma. Vocês devem ter se perguntado que slide era aquele de abertura. Aquele slide de abertura era uma cena do Rei da Vela. O Rei da Vela que foi encenado pelo Teatro Oficina, é um texto do Oswald de Andrade, e possui muitas proximidades com o tipo, com o modo de construção brechtiano. Entre esses modos de construção, absorver elementos grotescos, elementos circenses, elementos do que seria depois a cultura do cinema, a cultura depois da televisão. Você absorve esses elementos para dentro daquilo que seria a arte elevada, exatamente para fazer com que esses elementos destruam, descontextualizem essa verossimilhança estetizada do real. Então essa aqui, vocês vejam que é bem realismo, revista, ópera, missa negra, então uma coisa quase como se imitasse uma espécie de jornal popularesco, né? E essa daqui é o elenco do Rei da Vela. Então a gente fica aqui com esse último vídeo do módulo 2 e espero vocês no próximo módulo. Obrigada!